Uma vez eu vim para uma conferência e eu ouvi uma palavra de um pastor, né? É muito poderosa essa palavra, eu sempre repito isso, e me marcou muito e continua me marcando, né? E ele falou assim que a gente chegou ali na conferência, ele disse: olha, se você chegou aqui nesse lugar e comentou com a pessoa do seu lado e comparou uma mensagem com a outra e está discutindo se você acha uma mensagem melhor ou pior do que a outra, eu quero dizer alguma coisa para você. Você não entende nada sobre a multiforme graça de Deus. Gente, que lavada, a gente estava chegando ali. E ele virou e falou: se vocês estão comparando, é porque vocês não entenderam a multiforme graça de Deus. E eu lembrei dessa frase enquanto eu estava pensando sobre essa conferência e também sobre essa palavra, porque essa fala desse pastor, ela não serve apenas para palavras e pregadores, mas essa palavra que ele deu, ele serve para as nossas vidas como um todo. Sabe por quê? Porque Deus, ele age de maneira multiforme. Deus, ele derrama a multiforme graça dele sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que nesse auditório, nós temos inúmeras mulheres, nós temos centenas de mulheres, e também nós temos centenas de propósitos. Você concorda comigo? Nós temos centenas de mulheres, e nós temos centenas de histórias aqui. Gente, olha aí para o seu lado, essa mulher maravilhosa que está aí, elogia a roupa dela, porque mulher tem que aprender a elogiar. Elogie alguma coisa que você viu de legal nessa mulher, por favor, gente. Pode ser o colar novo que ela comprou, que você reparou. Pode ser o cabelo que ela pintou, o corte novo que ela fez. Enfim. Elogie alguma coisa aí que você viu de destaque nessa mulher. Tá. E agora eu quero que você pense o seguinte: se eu desse um tempo para você ir lá no banheiro e você vestir a roupa dessa mulher que está do seu lado, você acha que ia caber essa roupa em você? Você acha que ia ficar legal essa roupa em você? Faz o seu estilo a roupa dessa mulher aí que está do seu lado? Pensa se faz o seu estilo. Olha, gente, pode até ser que coincidiu, que você acha essa mulher aí do seu lado muito elegante, que você tem o mesmo biotipo dela e que você pensa assim: aqui deu tudo certo, aqui deu legal. Realmente, eu acho que se ela me emprestasse essa roupa, inclusive é uma oportunidade para você pedir ela emprestado aí no próximo evento. Mas sabe por que eu pedi para você fazer isso? Porque às vezes a gente sabe que a roupa do outro não veste na gente, né? Não cabe, o outro tem um manequim, nós temos um manequim. O sapato, será que o sapato da mulher do seu lado cabe em você? Às vezes essa mulher tem um pezinho de Cinderela, gente, calça 34, você calça 39. Se você usar o sapato da mulher que calça 39, o seu pé vai ficar parecendo... alguém vai ter que te dar um remo para você remar nesse sapato grande, que não vai caber em você. Sabe por que isso acontece? Porque Deus, ele nos fez, gente, com um biotipo. Deus, ele nos fez com algo particular nosso. E é por isso que hoje tem aquele negócio de coloração. Vocês já viram isso? Que a pessoa vê qual cor que funciona para você, né? Eu fiz um online, gente, porque eu estou esperando um bom para eu poder fazer esse negócio de coloração, que esse negócio é legal. Mas eu fiz um online, eu tô chutando. Espero que tenha dado certo hoje, porque hoje, né? Mas olha, o que acontece? Nós temos biotipos diferentes. Nós temos coisas que caem bem na gente, que não vai cair bem na pessoa do nosso lado. Por quê? Porque Deus, ele trabalha na individualidade. Deus, ele trabalha com a multiforme graça. Deus, ele tem propósitos diferentes para você, mulher, do que tem para essa mulher aí do seu lado. Deus tem histórias diferentes. Se você for contar o seu passado para essa mulher que está do seu lado, vai ser completamente diferente do que foi o seu passado. Cada uma de nós temos uma história para contar. Cada um de nós temos marcas para contar. E sabe de uma coisa? Nós aqui somos diferentes entre nós e nós temos propósitos diferentes.
Os princípios da palavra de Deus, eles não são diferentes para uma e para outra. A palavra de Deus, ela é muito clara. Os princípios que tem na palavra de Deus, eu posso ter um propósito e você outro. Mas o mesmo princípio que eu tenho que obedecer, você tem que obedecer também. O princípio que a mulher do seu lado tem que obedecer, você também tem que obedecer. Porque a palavra de Deus, gente, ela é imutável, ela é perfeita. Tudo que tem na palavra de Deus, ela é unânime para todas nós. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, obedecer, e isso não tem diferença. Se você tem um propósito A ou B, esse propósito não te exime, não te exclui de você ter que obedecer a Deus, de você ter que obedecer os preceitos de Deus. Mas eu não estou falando aqui sobre princípios. Princípios são uniformes. Princípio são vários, né? Uma lista de princípios que Deus tem para a gente ter sucesso, para nós alcançarmos as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas sabe por quê que essa mensagem veio tão forte, esse tema veio tão forte no meu coração? Porque nós vivemos na era da comparação. Nós vivemos na era da comparação. Quero que você preste muita atenção nisso, porque eu seria capaz de arriscar que 100% das mulheres desse auditório passam por essa situação e são alvos desse fenômeno que acontece no nosso tempo, que é o fenômeno da comparação. Está tudo muito na nossa cara, gente. Está tudo muito diante de nós. As redes sociais, nós conseguimos ver a vida das pessoas muito de perto. Você está vendo o que a outra mulher está fazendo, o que a outra pessoa está produzindo, o que ela está alcançando. Você está vendo as férias que ela está tirando, você está vendo o cabelo que ela está usando, você está vendo a roupa da moda que ela está usando. E essa coisa toda vai nos alimentando. Você imagina a quantidade de informações que nós vamos acumulando na nossa vida, no nosso coração. E isso vai ditando de alguma maneira no nosso interior uma comparação absurda, gente, dentro da nossa vida. E eu queria alertar todas nós mulheres sobre esse problema tão forte que nos atinge. Sabe por quê? Porque a comparação rouba a nossa felicidade e despedaça o nosso contentamento. A comparação, ela rouba a nossa felicidade e ela despedaça o nosso contentamento. Eu quero te dar um sinal que você está se comparando muito. Você está vivendo triste. Quem se compara acaba com a felicidade. Sabe por quê? Porque tudo que você é e tudo que você tem parece insuficiente para você. Tudo que você é e tudo que você tem parece muito pouco perto do que a outra pessoa tem. Seja financeiro, seja bens, seja dons, seja situações na vida dessa pessoa, seja a história de vida dela. Tudo parece muito, muito grande e tudo que você é parece muito pequeno. Então, preste atenção. A comparação rouba também despedaça o nosso contentamento. Despedaça o nosso contentamento. O nosso contentamento, querido, o que significa contentamento? Eu estou vivendo a minha vida, eu ainda não tenho tudo o que eu quero, eu tenho muitas coisas que eu desejo alcançar na minha vida, mas eu sou contente com o que eu tenho, eu consigo ser feliz com o que eu tenho. Como o apóstolo Paulo diz, eu consigo ser feliz em toda e qualquer situação, seja na abundância, seja na falta. Não é verdade? Sendo na saúde, sendo na doença. É isso que o contentamento faz comigo e com você. O contentamento não diz que você tem tudo que você vai alcançar, né? O contentamento não diz que você tem tudo que você quer, mas ele ajuda, ele te dá a capacidade de se sentir feliz, independente da estação que você está vivendo. Independente da estação. E é por isso que nós temos que ter contentamento. É por isso que a gente tem que ser cheio de contentamento. A outra coisa que a comparação faz é que a comparação rouba o nosso verdadeiro propósito. Sabe por que a comparação rouba o nosso verdadeiro propósito? Porque nós sempre vamos estar desejando vestir a roupa da outra pessoa, estar no lugar da outra pessoa, viver o propósito da outra pessoa. E a gente não consegue mais se enxergar. A gente não consegue mais ouvir a Deus sobre qual é o nosso propósito. A gente não consegue mais ouvir a Deus diante de tanto barulho que está ao nosso redor.
É tanto barulho, é tanto agito que a gente não consegue mais saber para que a gente nasceu. A gente não consegue mais ter o brilho nos olhos sobre a história que Deus fez na nossa vida. A gente não consegue mais ter gratidão por aquilo que Deus já fez até aqui na nossa história. Por quê? Porque infelizmente nós estamos gastando muito tempo nos comparando. E isso está roubando a gente de entender o nosso propósito. Porque sem contentamento, Deus não vai revelar o propósito. Porque você está infeliz com o que Deus está te dando. Se você está infeliz com o que Deus está te dando hoje, isso está roubando o seu contentamento, isso está escondendo de você o seu verdadeiro propósito. O seu verdadeiro propósito. E sabe, nós precisamos nos inspirar em pessoas. Nós precisamos ser cheios de inspiração, ter pessoas ao nosso lado que nós admiramos, que nós olhamos, que nós nos espelhamos. Mas atente para uma coisa muito importante, gente. A comparação é diferente de inspiração. A comparação é diferente de inspiração. Quando você se inspira numa pessoa, você fica empolgado, você fica desafiado, você fica motivado a avançar. Quando você se compara com uma pessoa, você fica triste e se acha pequeno demais. E começa a minar suas forças. Então é muito importante que você fixe isso na sua mente. A diferença da comparação com a inspiração. Porque às vezes a gente acha que está se inspirando, mas está se comparando. E às vezes você criou uma cultura tanto de comparação, que você acha que a inspiração é errada. A inspiração não é errada, a gente precisa se inspirar. A gente precisa se inspirar sem se comparar. Porque a comparação produz tristeza. A inspiração produz empolgação e produz desafio na nossa vida para alcançar o propósito de Deus para nós. Amém? E eu quero te dizer hoje que Deus deseja te fazer apaixonada pelo seu propósito pessoal. Deus deseja te fazer hoje apaixonada pela história que Ele tem desenhado na sua vida. Nós vamos entender um pouco mais disso no decorrer dessa mensagem. E para isso, gente, eu quero falar um pouquinho sobre o caminho que nós precisamos percorrer para viver uma vida de propósito. O tema dessa conferência é ativadas para o propósito. E você me pergunta, como eu posso me ativar para o meu propósito? Como eu posso ser ativada para o meu propósito? Como eu posso descobrir o meu propósito? Como eu posso viver o meu propósito? E para isso, gente, eu quero usar a história de uma mulher muito inspiradora da palavra de Deus. Muitos aqui conhecem. E eu quero ler lá em Lucas 1, a partir do versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Nós vamos ler esse texto dessa mulher que vai ensinar algumas coisas para nós. Ela vai nos ensinar alguns segredos, alguns elementos para que nós sejamos ativadas. E eu quero que você preste muita atenção, porque eu estou sentindo que Deus vai construir algo aqui na sua vida hoje e amanhã. Deus vai começar a fazer algo hoje, Deus vai concluir esse algo amanhã. E aí Ele está mexendo com você, e Ele vai mexer com você nessa palavra. Bom, e o texto diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa mulher é muito inspiradora e ela mostra para nós alguns elementos, alguns caminhos para que a gente seja ativada para o nosso propósito. E o primeiro caminho que eu queria falar com você é o seguinte: abra espaço para Deus na sua vida. Abra espaço para Deus na sua vida.
É interessante que quando a gente olha, né, gente, esse texto, e a gente vê que o anjo vem até Maria, a Bíblia não relata que Maria estava numa igreja. A Bíblia não relata que Maria estava ajoelhada lá, orando. A Bíblia não relata que Maria estava numa célula ou em algum lugar desse tipo. Tudo que a gente lê ali nos leva a entender que Maria estava num dia comum da vida dela. Estava num dia como qualquer outro. E ali, num dia recorrente, num dia comum, um anjo veio e comunicou a ela. E ela ouviu o propósito de Deus para a sua vida. Engraçado que Maria tinha espaço para Deus na sua vida cotidiana. Interessante que Maria, quando ela foi chamada por aquele anjo de agraciada e todos aqueles elogios, né, e aquela forma como o anjo se referiu a ela, tudo nos dá a entender que Maria, ela tinha uma vida de temor, ela tinha uma vida em alinhamento com Deus, ela tinha uma vida aberta para aquilo que Deus queria fazer na vida dela, para os propósitos de Deus para a vida dela. O anjo refere-se a Maria como agraciada. Certamente não nos resta dúvidas de que Maria abria espaço para Jesus na vida dela. E a minha pergunta é: se Deus desejar falar com você, comunicar o seu propósito com você, Ele vai encontrar espaço na sua agenda para poder falar aos seus ouvidos? Para poder comunicar com você, ao seu coração, aquilo que Ele deseja? Ou a sua vida anda tão agitada, a sua vida anda tão barulhenta, a sua vida anda tão ansiosa, que se Deus desejar falar com você, Ele vai precisar mandar um raio para você acordar? Sabe, queridas, esse ponto que o Espírito Santo veio trazendo ao meu coração, ele mostra que, em primeiro lugar, se a gente deseja viver os nossos propósitos integralmente de Deus, nós precisamos abrir espaço para Ele na nossa vida. Sabe uma coisa que tem se falado muito hoje em dia sobre autocuidado? É ou não é? Eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso descansar, eu preciso ter um momento de diversão, eu preciso sair com as minhas amigas, eu preciso dar um tempo para mim, eu preciso descansar. E isso tem virado como se fosse um Deus na vida das pessoas. Eu preciso me cuidar, é tudo para mim, é o ego em primeiro lugar. E eu não estou dizendo que é errado a gente descansar, eu não estou dizendo que é errado nós termos tempo para nós. Mas, queridos, algo que nós temos que entender sobre autocuidado, e eu quero fazer uma pergunta, eu quero questionar você. E se o autocuidado que nós tanto achamos que nós precisamos não seja meramente uma noite num restaurante com as amigas? E se o autocuidado que a gente acha que a gente tanto precisa para nos sentir bem, para nos sentir, cheias de vitalidade, e se isso for muito mais do que ter uma promoção, do que ter uma posição no meu emprego? E se isso for muito mais do que parecer que eu tenho muitos seguidores no Instagram? E se for muito mais do que todas essas coisas que pessoas têm dito que são importantes hoje em dia? Às vezes, quando a gente pensa no autocuidado que esse mundo está falando, nós pensamos geralmente, eu estava meditando nisso, nós pensamos em cuidar da nossa alma e do nosso corpo. Geralmente, quando nós pensamos em cuidados, em autocuidado, a gente pensa: como eu vou descansar? Descansar meu corpo. Como eu vou sair desse estresse? Descansar. Como eu vou me sentir bem? Emoção. Eu estou pensando em como cuidar da minha emoção. E eu estou pensando em como cuidar do meu corpo. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para perguntar: mulher, como você tem cuidado da sua vida espiritual? Qual espaço você tem aberto para Deus na sua vida? Gente, com todo carinho, eu quero falar para todas nós aqui, porque essa palavra, em primeiro lugar, é para mim. Às vezes nós estamos vivendo num agito tão grande, o Espírito Santo, ele é sensível. Ele deseja fazer de nós um corpo multiforme, cheio de criatividade, cheio de pessoas manifestando seus dons e talentos, manifestando a glória de Deus, manifestando os dons do Espírito. Quantas coisas Deus quer derramar sobre as nossas vidas como mulher, para que nós abençoemos as nossas famílias, nossas amigas, nossos ambientes de trabalho, nossa faculdade, nossa sala de escola. Mas às vezes nós estamos muito desesperados e ansiosos, muito acelerados, olhando para o lado, tentando caber na roupa do outro, tentando nos agitar. Mas eu quero dizer hoje para você: autocuidado tem a ver com cuidarmos da nossa vida espiritual. Autocuidado tem a ver com a gente abrir a nossa Bíblia, com a gente ouvir o que Deus quer dizer para nós, e a gente ter momentos de oração e nos encher dessa sensibilidade de Deus, porque só assim nós vamos conseguir nos sentir contentes e gratos por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida.
E não sempre insatisfeitos. E não achar tudo insuficiente. E não ficar tão ansioso que isso acaba nos consumindo. E gerando problemas emocionais. E gerando um freio no nosso potencial. Porque quando a gente fica agitado, é como se a gente tivesse poluído. É como se nós estivéssemos cheios de poluição. Cheio de obstrução. Eu não entendo muito de mecânica de carro, não. Mas é como se os canos tivessem tudo entupido. E o carro estivesse dando aqueles barulhos. Você já viu algum carro assim, velho, quebrado na rua, dando tipo uns estouros assim? Eu acho que às vezes espiritualmente a gente fica desse jeito. A gente fica dando uns estouros, sabe? Porque a gente está todo entupido com coisa que não deveria estar, que deveríamos estar. E Maria, querida, não era assim. Maria, ele tinha tempo para Deus, ela tinha um tempo na sua agenda para Deus. E quantas mulheres estão deixando a vida espiritual escapar pelas mãos? Eu estou aqui para falar, se você quer ser ativada para um propósito em Deus, você precisa abrir espaço para Deus, porque se Deus não estiver ali presente na sua vida, se você não der liberdade, se você não tiver sensibilidade, você não vai ouvir. Como a nossa vida é diferente quando a gente acorda. E ao invés da gente olhar no celular, ao invés da gente olhar no Instagram, ao invés da gente olhar no WhatsApp, a gente abre a nossa Bíblia e a gente medita naquilo que Deus tem para nos dizer aquele dia. E a gente vai para o nosso trabalho diferente, e a gente vai pensando sobre aquilo que a gente leu, e a gente ora, e a gente vai tomado de fé sobre aquela situação que talvez é impossível, que talvez é tão difícil, desafiadora. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a nossa vida na agitação, como às vezes a gente não consegue refrear isso no decorrer do nosso dia. Parece que é uma bola de neve. Quanto mais você se agita, mais agitado você fica, mais ansioso você fica, mais desesperado você fica, mais insatisfeito você fica. Você já passou por uma situação que você parecia tão esgotada que você parece que você não dá conta do seu trabalho, você não dá conta da sua família, você não dá conta do seu marido, você não dá conta de nada mais? Já? Já passou por isso? Gente, nós estamos vivendo dias assim. As pessoas não sabem o que está acontecendo, elas só sabem que ela não aguenta nada mais. Eu não aguento mais nada, eu estou quebrada, eu não aguento, eu estou sufocada. E não sabe o que está acontecendo. Está acontecendo que está comendo um monte de lixo, está obstruindo todos os canais. E não chama o óleo do Espírito Santo para limpar esse monte de cano entupido, esse monte de lugar obstruído. E isso vai gerando doença, vai gerando assim, realmente prisões emocionais, prisões até mesmo espirituais. E quantas mulheres estão deixando, às vezes, a nossa vida, a sua vida, na comunidade, na igreja local, escorrer pelos seus dedos. Eu não queria deixar de sair daqui sem falar isso, mulher. Por quê? Porque muitas estão negligenciando a sua vida na igreja local. Muitas estão falando, não, está tudo bem, se eu estiver na igreja local uma vez por semana, uma vez por mês, se eu estiver de vez em quando eu vou, eu já tenho uma vida mais ou menos ali com Deus. Deixa eu te falar, as próximas gerações estarão comprometidas se você não decidir ser uma mulher agraciada como foi Maria. As próximas gerações estarão comprometidas. E se nós não cultivarmos a nossa vida espiritual, o que vai acontecer, queridos, é quando vir uma estação de tempestade, nós não vamos estar prontos para isso. Nós não vamos estar prontos. Nós estamos prontos quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, com os nossos irmãos, com pessoas que estão nos fortalecendo, nos ajudando. É hora de nos posicionarmos para ouvir Deus falar conosco. Maria fez isso. Maria era agraciada. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu imagino uma mulher, assim, não estou falando de temperamento não, mas você vai me entender, uma mulher receptiva ao Espírito, uma mulher mansa e receptiva àquilo que Deus tinha para fazer. Uma mulher pronta a receber aquilo que Deus tinha para fazer. Uma mulher disposta, uma mulher ligada, uma mulher conectada. E eu quero saber, você está conectada com Deus ou você está conectada com um monte de outras coisas que tem te tornado uma mulher atribulada? O Espírito Santo quer ativar você para um propósito grande nessa terra, mas para isso você precisa abrir espaço para Deus. Eu preciso abrir espaço para Deus. E eu estou falando até para uma mulher que tenha chegado aqui num ambiente de uma igreja local pela primeira vez na vida, até você que está há 10, 15, 20 anos aqui, nós precisamos abrir lugar para Deus. Se a gente não abrir lugar para Deus, Ele não vai entrar e nós vamos ficar achando que Ele está calado, mas quem está tampando os ouvidos somos nós. Quando nós tampamos os ouvidos
Quando nós abrimos os ouvidos para esse barulho lá fora, nós automaticamente estamos fechando os nossos ouvidos para Deus. Se você está ouvindo mais o Instagram do que a Deus, isso vai te adoecer. Se você estiver ouvindo mais pessoas do seu trabalho do que a Deus, isso vai te adoecer. Se você estiver ouvindo mais as suas emoções e o seu coração do que a Deus, isso vai te adoecer. Gente, eu quase desmaio quando alguém fala assim, eu estou ouvindo o meu coração. É tão romântico isso. Eu preciso ouvir a minha intuição. Amém, se você está cheio do Espírito Santo, ouve a sua intuição mesmo. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, repreende essa intuição do cão. Gente, porque se você não está cheio do Espírito Santo, você acha que a tua intuição vai ser inspirada pelo Espírito? Não dá. Não vai ser isso. E olha o que diz aqui esse texto de Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha o que está falando sobre o nosso coração bonitinho. Ai, meu coração, eu estou ouvindo. É a Bíblia que está dizendo. Esse é o nosso coração, enganoso, todo confuso, complicado. Você não percebeu não que seu coração é assim? Tiago 4:1 diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ixi, esse texto, gente, eu sempre lembro dele. Eu falo, Daniel, toma jeito. Essa confusão aí é você que está brotando desse interior esquisito. Você vai lembrar desse texto agora, toda vez que tiver uma confusão ao seu redor. A gente tem que parar de ser confuso e a gente tem que começar a ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo desenlaça aquele nó naquele colar, que, gente, Deus me livre, eu odeio aqueles nó daqueles colar. Você já teve colar quando dá nó, assim, quando junta 2, 3 colares? Eu sempre peço o Mateus para tirar o nó para mim. Ele odeia quando eu peço isso para ele. Mas o Espírito Santo desfaz isso, gente. Ele desfaz os nós da nossa vida. Amém? Mas nós precisamos abrir espaço para Ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está lá em Lucas 1:38. Vamos ler. Lucas 1:38 diz assim. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha o que ela respondeu, gente. Eu sou sua serva, faça comigo conforme a tua palavra. O segundo ponto é super importante, eu vou explicar ele para você. O segundo ponto é, desenvolva a aceitação e a fé. Desenvolva a aceitação e a fé. Eu não sei para você, mas essa palavra tem destravado as coisas em mim. Eu estou pensando demais nela ultimamente. Tenho falado muito com o Mateus sobre isso. Desenvolva a aceitação e a fé. Quando o anjo veio, gente, falou para Maria, Maria, você vai ser mãe de Jesus, você vai ser mãe do Filho de Deus, você vai gerar um filho. A primeira coisa que ela falou foi, mas eu sou virgem, como é que isso pode? Como é que eu vou gerar sendo virgem? Quando Maria, gente, se deu de frente com aquele propósito, hoje a gente acha, nossa, que nobre, ser mãe do Filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, gente, você que é mãe aí, é fácil ou é difícil criar um filho? Imagina Deus pedir para você criar o Filho de Deus, gente. É o Filho de Deus que Maria tem que criar. Se criar um filho já é difícil, imagina criar o Filho de Deus. O propósito dessa mulher é criar o Filho de Deus. Imediatamente, quando esse propósito foi comunicado a Maria, ela parece que passou um filme na cabeça dela. Eu vou ser rejeitada. Porque naquela época era inaceitável. Né? Antes do casamento, uma mulher engravidar, ela já era taxada, o negócio ficava muito feio. Maria sabia, gente, que ela ia passar por dores, por julgamentos, por situações difíceis. Ali, junto com aquele propósito de Deus comunicado a ela, veio uma série de situações de dor. Veio uma série de situações que ela teria que suportar depois. Mas olha a resposta dela. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. É como se Maria estivesse dizendo assim, olha, é isso que Deus tem para mim, eu não sei como vai ser. Talvez não vai ser a melhor coisa do mundo, talvez eu vou enfrentar tempestades, talvez eu vou enfrentar momentos difíceis, talvez eu vou enfrentar julgamento, talvez eu vou sofrer, tantas coisas vão acontecer, mas eu confio que se Deus fez isso na minha vida, Ele vai fazer algo grandioso e maravilhoso através desse propósito. Através desse propósito. E isso tem a ver com aceitação.
Talvez Maria pudesse sugerir o ministério mais poderoso. Já que eu sou agraciada, quem sabe o Senhor não muda de ideia e eu posso ser uma profetisa. Eu posso ter um destaque. Por que eu vou exercer esse ministério, sabe, de bastidor? Porque Maria, gente, pensa comigo, ela ficou... Tudo aquilo que ela passou, ela teve que dar a luz na manjedoura, aquela coisa toda, ainda teve que ver seu filho morrer. É ou não é? Tem essa ainda. Depois, na cruz. Ela era uma mulher, ela sofreu dores de um ser humano. Mas, queridos, a verdade é que Maria, talvez ela pudesse sair disso e pensar, meu Deus, eu não preciso viver isso, mas não. Ela gerou essa aceitação, essa confiança em Deus. E presta atenção no que eu vou te falar. Que o Espírito Santo quer falar com muitas mulheres aqui. Deus quer gerar em você um contentamento de aceitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas também Ele quer gerar uma fé que Deus vai fazer coisas incríveis através do pouco que você acha que você tem e que você é. Deus quer gerar uma fé sobrenatural no seu coração, para que você entenda que Ele quer fazer coisas sobrenaturais através do pouco que você acha que você tem e que você é. Deus quer fazer grandes coisas através do pouco que você acha. Eu vou falar, gente, alguns descontentamentos que a gente pode ter, que talvez você vai se identificar com algum deles. Quantas mulheres são lançadas em depressão e mantêm-se num lugar de amargura por conta das marcas que teve no passado, que sofreu no passado? Quantas mulheres mantêm-se nesse lugar de amargura, de tristeza? A pessoa para de andar, para de caminhar, para de fazer tudo. Por quê? Por que eu tive esse passado? Por que minha mãe foi assim? Por que meu pai foi assim? Por que eu vivi isso com a minha família? Por que isso aconteceu? Quantas mulheres ficam paralisadas nesse lugar? Quantas mulheres ficam com incompletude por ter uma certa idade e ainda não ter se casado? Eu estou jogando limpo aqui, gente. Eu quero falar muito aberto, porque essa roupa vai caber para alguém, né? Cada roupa que eu estou falando aqui vai caber para alguém. Às vezes você está se vendo num ambiente, todas as suas amigas já casaram, e você às vezes ainda não casou, você ainda não encontrou o seu príncipe. E você fica com o coração tão assim, né? Esse dia, as solteiras aqui me pediram para a gente fazer um culto dos solteiros, um jantar dos solteiros, um negócio aqui assim. Eu falei que eu vou abrir inscrição para os homens primeiro. Se tiver uma quantidade de inscrição de homens, daí a gente abre para as mulheres. Porque o problema é só dar mulher aqui, gente. No jantar dos solteiros. Tá? Osso. Não é? É difícil. Mas quantas mulheres, né, não passam por essa incompletude, por não ter se casado? Quantas mulheres têm desgosto por ter filhos em fases difíceis de serem solucionadas? E você está tão assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que esse menino está assim? Eu fiz isso. E essa situação acontecendo? Uma luz aqui, gente. Está acontecendo alguma coisa aqui, ó. Sério, eu estou avisando. Quantas mulheres são cheias de amargura por ainda não ter tido filhos? Quantas mulheres têm culpa por ter que trabalhar e não poder cuidar integralmente dos filhos? E quantas mulheres se sentem insuficientes por só cuidar da família e dos filhos? Quer dizer, se você fica em casa e cuida dos filhos, você se sente insuficiente. Se você sai e trabalha, você se acha que está culpada. Aí você olha para a empreendedora e pensa assim, nossa, aquela mulher está empreendendo, está ganhando dinheiro, meu Deus, eu preciso disso. Eu já vi, tem gente que fica assim, gente, nessa loucura, e corre para um lado e corre para o outro. Porque se sente num lugar de não aceitação. Muitas mulheres aqui, às vezes, demonstram de outra maneira, têm uma reação, mas de fato essa reação vem porque elas não aceitam as suas histórias. Você não aceita, às vezes, o que você passou. Você não está passando por um processo de aceitação da estação que Deus te colocou. Hoje, você vive uma vida sem contentamento, você não consegue se erguer diante da história que Deus permitiu que você vivesse hoje. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer, filha, você não é menor porque você não é casada. Você não é menor porque você fica cuidando integralmente da sua casa e família, mas você também não é menor se você tem que sair e cuidar do seu trabalho para ajudar a sustentar a sua casa, porque a sua situação financeira permite isso.
Ô, gente, a minha sogra, ela criou 2, homens de Deus, apaixonados por Jesus até hoje, que está no caminho do Senhor. Minha sogra, ela precisou trabalhar a vida quase que inteira. Pouco tempo antes dela falecer, ela aposentou. Mas ela trabalhou a vida toda. A vida toda ela trabalhou fora, porque ela precisou trabalhar fora. Deixa eu falar para você, seja contente com a situação que Deus te colocou hoje. Pare de taxar um padrão e achar que esse padrão tem que te servir, porque Deus tem um propósito para cada mulher. E ao mesmo tempo, se Deus te colocou para cuidar da sua família, se sinta plena, abençoada, cheia do Espírito Santo por conta disso, mas não ache que todo mundo tem que ser igual você para ser digna. Não ache que todo mundo tem que seguir os teus passos para ser boa mãe, para ser boa esposa. Porque se Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na vida de uma família e na sua vida, é porque Deus já te deu todos os instrumentos, a capacidade para você suportar isso. Para você suportar isso. Você, mulher que não casou ainda, você que ficou viúva, não esperava essa situação. Deus está fazendo a sua história. Gere fé que tudo isso está sendo escrito para um propósito maior acontecer na sua vida e na vida de muitos. Nós precisamos decidir nos levantar e parar de ficar afogado num mar de lágrimas, num mar de amargura, de tristeza, de travamento. Mulher, se solta, enche-se do Espírito Santo, entenda, eu vou levantar e eu vou viver. Eu não vou ficar só sobrevivendo, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de achar que eu não sou digna, eu vou parar de achar que Deus favorece a outra e não me favorece, porque Deus faz a história de cada um conforme Ele planejou. E é disso que eu estou falando, aceitação e fé. É nós olharmos para a vida da outra e entender que Deus tem um propósito para ela. E Deus tinha um propósito para Maria, ser mãe do Filho de Deus. Ser mãe do Filho de Deus. Você não é melhor. Sabe, queridos, já falei isso aqui num culto, eu não fico falando muito desse assunto, mas uma coisa interessante é que nós precisamos nos apaixonar pela história que Deus tem feito na nossa vida. Eu sou casada. Quer ver que eu falo aqui, gente? Eu estou meio confusa, 14 anos. Meu Deus, meu marido está aqui, eu não posso errar. Eu tenho 14 anos de casado. Eu sou a que esquece as datas, ele é que lembra tudo. É o meio contrário aqui. Mas, gente, 14 anos de casado eu tenho. E nós ainda não somos pais de filhos naturais. E nós queremos ser. Nós temos sonhos de ser. E Deus levantou a gente para ser pastores num ambiente de igreja que ultravaloriza a família. E está certo valorizar. Está certo, tem que continuar valorizando muito a família. Mas tem anos que nós tentamos, engravidar e nós ainda não temos filhos, mas eu tenho fé que o Senhor fará um milagre na nossa vida. Eu creio. Mas eu não sou dessas que fica aqui falando coisa mimimi. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é fácil passar por isso. Não é fácil, porque você vê os seus amigos casando, os seus amigos tendo filhos, menino crescendo, você pega o menino no colo, daqui a pouco o menino está debutando, né, Vitória? E você está aqui, sua vida está passando. Sua vida está passando. E eu já passei várias estações, Simão, e eu não gosto muito de falar dessa história, gente, porque assim que eu falo que a gente não consegue engravidar, chegam muitas pessoas trazendo receitas milagrosas. Algumas pessoas, elas indicam chás, que você retira as folhas na floresta amazônica para você tomar. Algumas outras mulheres também falam sobre posições absurdas que você deve manter. Você está achando que eu estou brincando? Algumas mulheres também indicam simpatias. Indicam cartomantes, estou brincando. Oi? Gente do céu. O que mais? Eu anotei aqui o que o povo indica. Vitaminas. E fala a pior frase do mundo que eu vou te ensinar. Você não falar isso para ninguém que está tentando engravidar. Em nome de Jesus, eu estou ensinando para centenas de mulheres. Para você nunca mais falar isso para uma mulher que está tentando engravidar. Quando você ficar tranquila, vem. Por quê? A mulher já está
cansada dessa situação. Ela já se acha culpada de todas as maneiras. Quando você fala que ela precisa ficar tranquila, você coloca mais uma coisa para ela fazer que ela acha que ela não está fazendo. Então ela começa a achar que ela é a louca, entendeu? A desesperada. Então você nunca mais vai falar essa frase, amém, gente? Fica tranquila, porque a irmã da filha do meu vizinho tranquilizou e engravidou. E depois você pode pesquisar um pouquinho sobre essa área da fertilidade, porque você vai ver que não é bem essa questão de tranquilidade que te faz ter um filho depois de tantos anos. Eu estou brincando com isso, mas hoje eu falo isso de forma muito natural e as minhas amigas que estão aqui e pessoas que já estão com a gente há muitos anos, sabem que a gente lida com isso de uma forma, eu acredito, até muito boa hoje em dia. Mas sabe por quê? Porque eu vivi essa palavra na íntegra. Eu tinha duas opções. Ou eu viver amargurada e pensando no que eu do que eu não tinha, o que eu ainda não poderia ter. Ou eu me levantaria para ser o melhor que Deus quisesse que eu fosse, dentro da situação que Ele me colocou para viver hoje. Amém? E a gente pode escolher isso, gente, sabe por quê? Porque nós temos que abrir o nosso olho e olhar para o lado. Ninguém tem tudo o que quer na vida. Você já parou para pensar nisso? O ano passado eu vi uma moça jovem de 24 anos, eu acho, morrendo aqui em Belo Horizonte. Ela não pôde viver, ela perdeu a vida antes de viver. Quantas pessoas estão em hospitais com câncer, com coisas sérias? Quantas pessoas com doenças? Quantas pessoas com situações graves nas suas vidas? Eu não sei, mas deixa eu te falar, ninguém pode ter tudo o que quer na vida. Por estações não vamos ter tudo o que nós queremos, mas nós temos que tomar uma decisão de contentamento e fé. Eu sou cheia de fé que Deus nos dará filhos e que eu vou testemunhar sobre isso para vocês. Talvez, quem sabe, numa conferência de mulheres como essas, no ano que vem, eu já vou estar contando outra história para você. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou estar aqui marchando e vivendo o melhor que Deus pode me proporcionar para viver. E eu quero ser cada dia mais intensa, cada dia mais radical, me preparando e amando a Jesus, sem questionar o que eu não tenho, mas entendendo que o contentamento e a fé faz do pouco que eu acho que eu sou uma bomba nas mãos de Deus, para a glória de Deus, para abençoar pessoas. Para abençoar pessoas, e é assim com a sua vida. E assim Deus pode fazer com você. E eu estou contando essa história, gente, é para você entender que todos nós temos situações na nossa vida. Eu estava falando com o Mateus esse dia, como eu sou grata, porque eu tenho que desenvolver contentamento na minha vida. Esse homem é o melhor homem que Deus já botou dentro da terra, na minha opinião. Ele é maravilhoso, vou aproveitar, gente, falar bem dele, tá aqui. Mas assim, ele é perfeito para mim. Claro que ele não é perfeito, ninguém é perfeito. Gente, esse cronômetro está me desesperando. Olha, ele é perfeito para mim. E o nosso casamento é muito abençoado, a gente ama, a gente conversa tanto, que às vezes eu preciso beber água, porque a saliva seca. A gente acorda, a gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente sai, a gente curte, a gente viaja, a gente ama. Enquanto eu não estou gastando com escola de menino, eu estou gastando com viagem, glória a Deus. Amém? Quando você vê eu viajando, você lembra, a mensalidade do menino aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, não tem, eles estão viajando, né? Estou saindo para comer risoto. É isso. É ou não é, meu amor? É maravilhoso. E hoje eu entendo que Deus nos deu um casamento tão abençoado, que a gente ama tanto a companhia um do outro, porque Deus sabia que a gente ia passar por isso. Imagina se eu odiasse, se eu tivesse com um homem macambuzo, chato para dedéu, que eu não conversasse uma palavra com ele, cara chato, não quer sair, quer ficar dentro de casa, não gosta de nada. Mas Deus fez eu casar com um homem que me completa. E nós somos felizes no nosso casamento. E parece que isso Deus fez com propósito. Deus sabia que a gente ia passar por essa situação. E Deus fez algo. E Deus te deu algumas coisas na sua vida para suportar, passar para a situação que você está passando hoje. Independente de qual seja. E hoje você pode decidir ter aceitação e fé ou viver amargurada. A opinião é sua. A decisão é sua, a opinião não. Tá vendo? A gente empolga, fala outras palavras, né, gente? A decisão é nossa. A decisão é de cada uma de nós. E entender o caminho que nós vamos seguir. Amém?
Desenvolva aceitação e fé. Eu não sei qual é a sua história, mas eu queria te encorajar. Ame e seja apaixonado pelo que Deus está fazendo na sua vida. E só assim você vai ser ativada para o propósito. Só assim você vai poder escrever uma nova história. Se prepare para o que Deus está fazendo. Gente, eu estou vivendo essa situação, eu não estou parada esperando. Você já ouviu a frase? Espere caminhando. Espere caminhando. Espere o melhor de Deus para a sua vida caminhando. Não espere travado, não espere seco, não espere sem fazer nada para a glória de Deus. Você pode esperar caminhando. Você tem que esperar de pé no Espírito Santo, amando a Deus. Entendendo o que Ele quer de mim. Se prepare, ame. Qual é o seu propósito? O que você sente que é o seu propósito hoje? Vai atrás desse propósito, estude, leia a palavra de Deus. Sabe, se inspire em pessoas, se inspire, não se compare, se inspire em pessoas que vão te abençoar. Porque nada vem de graça na nossa vida. E eu estou aqui tentando falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero me preparar muito. Porque eu sei que eu vou viver milagres lá na frente em relação a essa área da minha vida. Mas eu sei também que Deus está me dando esse tempo para que eu possa crescer, avançar e me desenvolver nele. Então agora eu tenho que fazer isso hoje. Qual é o seu propósito? O que você tem feito hoje na sua vida? Se desenvolva, cresça, faça plenamente. Vai trabalhar sorrindo. Para de ir chateada, deprimida. Não, você tem que ir. Vai com todo o seu coração. Você tem que cuidar dos seus filhos, cuide com todo o coração. Você é solteira, menina, vai aproveitar a sua vida. Seja feliz. Sirva ao Senhor, ame a Deus. Vai estudar a palavra, vai escrever um livro, vai fazer alguma coisa. E Deus vai te honrar e vai te abençoar. Amém? Bom. Eu quero que você repita comigo. Eu posso fazer coisas difíceis. Eu posso fazer coisas difíceis. Entendeu? Ai, mas é muito difícil, você não sabe. Você pode fazer coisas difíceis. Porque Maria criou Jesus. Maria teve o filho numa manjedoura. Que mulher aqui quer dar à luz? Tem mulher grávida aqui na igreja. Inclusive, está uma unção aqui que eu estou recebendo em nome de Jesus. Eu nunca vi. O que eu estava falando? Maria. Que mulher que está grávida aqui ou que já ganhou bebê, gostaria de ganhar bebê numa manjedoura? Gente, levanta a mão. Isso, tem um negócio chique, tem uns partos que custa 20 mil reais hoje em dia, não sei o que mais, que não toma anestesia. Gente do céu, paga para mim que eu te ajudo lá. Estou brincando. Tô brincando. Tem muita gente que curte, né? Mas, presta atenção. Maria teve que dar luz numa manjedoura. Maria teve que ver seu filho morrer. Você tem filho? Imagina você vendo seu filho morrer. Maria teve que ver o filho morrer, gente. Maria chorou nos pés da cruz, ela era um ser humano. Maria viu seu filho Jesus morrer. Se Maria foi uma mulher de Deus e viveu o propósito dela nessa terra, eu quero te falar uma coisa. Você pode fazer coisas difíceis. Você pode fazer coisas difíceis. É difícil eu ressurgir, é difícil eu me levantar, é difícil eu criar esses meninos, é difícil eu amar. Faz conforme a tua força. Abraça Jesus, a graça de Deus. Você vai orar, você vai ler a Bíblia. Você não é perfeita, mas você tem que criar seus filhos. Acredite nas promessas de Deus, obedeça as promessas de Deus. Crie o seu filho no caminho, não enviando ele para o caminho, mas no caminho com ele. E acredite nas promessas de Deus. Você tem qual é o propósito, qual é a situação? Em nome de Jesus você pode fazer coisas difíceis. E tem muitas mulheres que essa semana falaram assim, eu não dou conta disso. E eu vim aqui para te falar, você dá conta sim. Você dá conta disso. Você dá conta de fazer coisas difíceis. Você dá conta de passar por momentos difíceis. E ser levantado, porque ter um propósito diz que você deve ter uma força capaz de se mover entre momentos difíceis. Amém? E terceiro e último ponto que eu queria falar para vocês, que está presente também na vida de Maria, está lá em Lucas 1, 39 ao 45. Lucas 1, 39 ao 45.
Diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que está em meu ventre se agitou de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E no versículo 56, eu acho que é isso, diz assim: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. E o terceiro elemento para você ser ativada para o propósito é: tenha pessoas certas por perto. Tenha pessoas certas por perto. A palavra de Deus diz que a mulher, que Maria recebeu a promessa e imediatamente a Bíblia fala que ela correu para a casa de Isabel. E a Bíblia diz que Isabel, ela reconheceu na vida de Maria a unção, o propósito de Deus individual para a vida dela. E Isabel ali teve esse relacionamento de amizade, de impulsionamento. A gente não sabe o que Maria estava vivendo aos olhos daquela sociedade, né? Por estar grávida antes de casar. Mas ela encontrou uma mulher que foi a sua amiga de verdade, uma amiga segundo o coração de Deus. Alguém que apoiou os seus sonhos, os seus propósitos, e que foi uma ponte para que ela chegasse e fosse ativada para o propósito de Deus. Talvez tudo que ela precisava era daquela palavra de Isabel: você é agraciada, Maria. O filho que está no meu ventre se agitou quando você chegou. Testificação. Pessoas que vão testificar do propósito que Ele tem na sua vida, que vão confiar, que vão... Eu tenho sentido muito isso, queridos e queridas, e nós precisamos desenvolver no nosso meio realmente uma cultura de impulsionamento, de honra mútua, de impulsionamento do propósito de Deus na vida de pessoas ao nosso redor. E todos nós precisamos de ter pessoas certas por perto para atingir o nosso propósito. Pessoas certas não são pessoas que falam só o que a gente quer ouvir, mas são pessoas que falam o que nós precisamos ouvir para chegar no destino. Pessoas certas não são pessoas somente, como diz, né, hoje por aí, que nos apoiam em todos os nossos caminhos, mas são pessoas que vão estar com você em momentos de tempestade, que vão pegar na sua mão e que vão dizer: eu estou com você. São pessoas que vão orar por você, são pessoas que vão acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida, que vai caminhar com você. E Maria entendeu isso, por isso que ela foi até a casa de Isabel. E eu sei que muitas mulheres, às vezes, né, não tem essas amigas, essas pessoas, essas mulheres, essas pessoas que são, sabe, impulsionadoras do seu propósito, mas eu quero declarar nessa noite que Deus vai fazer isso sobre nós, que se nós nos abrirmos, Deus vai colocar pessoas para ser família conosco, para ser impulsionadoras do nosso propósito, para ser bênção nas nossas vidas, para pegar na nossa mão, para combater as batalhas no caminho do propósito. Amém, gente? Maria foi para Isabel, não era alguém famosa por seus seguidores no Instagram, mas era alguém que poderia ser voz de Deus, cuidado de Deus e resposta de Deus na sua vida. Tire um tempo para cavar a raiz da amizade nesses dias. Tire um tempo. E eu ainda estou formulando algumas coisas na minha mente, no meu coração, mas eu tenho sentido que nós estamos num momento que nós precisamos preservar alguns princípios para a gente colher lá na frente. Porque se a gente for na maré, nós vamos perder algumas coisas muito importantes para o nosso destino. E uma das coisas que nós precisamos cultivar é entender que nós precisamos ouvir a Deus, né? Abrir caminhos para Deus na nossa vida. Ter menos agitação e mais conexão com o Espírito Santo. Nós precisamos também começar a ter contentamento sobre a nossa história de vida, sobre aquilo que Deus está escrevendo na sua vida, contentamento. E acreditar que Deus vai te levantar e que Deus vai te ativar para um propósito grande nessa terra. Mas também Deus vai nos levar a ter pessoas certas do nosso lado.
E eu e Mateus oramos lá em casa. Senhor, manda sempre pessoas certas para estarem do nosso lado. Pessoas fiéis, pessoas leais, amigos, pessoas que vão caminhar conosco no nosso propósito. E às vezes Deus manda tantas pessoas que, sabe, são amigos mesmo, que apoiam o nosso ministério, o nosso chamado, que nos impulsionam, que nos ajudam, que nos acrescentam. E eu quero falar para você, é algo incrível quando você tem essas pessoas, seja pessoas que vão ser mentores na sua vida, sabe, sejam pessoas que vão ser impulsionadores na sua vida. Eu não sei dizer porquê, mas às vezes nós mulheres temos uma coisa, né? Eu não sei explicar o que é. Mas às vezes nós precisamos reconhecer a necessidade de nós termos mentores sobre a nossa vida, de pessoas que vão nos impulsionar e ter um coração apto para receber e ser abençoado através dessas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida. Sabe, mulher, eu queria chamar a equipe de louvor aqui, mas eu quero dizer algo para você. Eu sinto mesmo que essa palavra, eu não sei se eu consegui transmitir 100% do que eu desejava para você nessa noite, mas o que eu quero trazer de principal para nós em relação a ativar o propósito, ativar o nosso propósito, é que nós fujamos dessa barulheira de comparação, porque a gente pode se perder nesse barulho. A gente pode se perder nesse barulho. A gente pode se perder com tantas vozes, e nós temos que escolher as vozes que serão vozes de Deus na nossa vida, porque tem muitas vozes hoje em dia. Muitas vozes. Nós vamos ter que escolher as vozes que são de Deus. Nós temos que escolher abrir caminho para Deus. E quando eu estava orando ali, nós oramos ali com a equipe de louvor, nós oramos e pedimos a Deus que fizesse algo sobrenatural, né, nessa noite e nesses dias na conferência. Mas algo que eu tenho crido mesmo e sentido é que o Espírito Santo, ele vai fazer viradas de páginas na nossa história. Eu creio em nome de Jesus que você vai sair daqui, talvez pessoas que tenham depressão, pessoas que estejam com tristezas profundas, pessoas que estejam se achando muito para baixo. Uma palavra que vem muito no meu coração é complexo. Algumas pessoas se fecham por complexo, por não aceitação da sua história. Elas se fecham. Sabe, às vezes você, até na hora de você falar, você trava, você acha que as pessoas não estão te aceitando, mas o Espírito Santo quer te livrar de todo o complexo que pode habitar na sua vida hoje. Tudo aquilo que te tira, sabe, a plenitude de Deus. E o complexo vem porque às vezes a gente pensa assim, mas o que Deus tem para fazer na minha vida? Quem sou eu? Deixa eu dizer, quando você tiver humildade para aprender com os outros, para se inspirar nos outros, mas quando você tiver uma raiz de aceitação, para se aproximar de Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim e eu não vou mais ficar assim. Você começa a ter uma desenvoltura que você não tinha antes. Você começa a saber fazer, porque você vai entender o seu propósito e você vai fluir nisso. Você vai fluir naquilo que Deus te colocou para fazer. Com paz, com tranquilidade. E eu vejo Maria cumprindo a carreira, o propósito de Deus na vida dela, com muita paz e tranquilidade, mas eu vejo pouca paz e tranquilidade nos nossos dias em relação a esse assunto. E eu queria te incentivar nessa noite a você falar com o Senhor. Como eu disse, Senhor, eu tenho estado, né, na igreja, no culto, eu estou aqui nessa conferência, mas eu quero abrir caminho para o Senhor na minha vida. Eu preciso te ouvir, eu preciso sentir o Senhor falando comigo, eu preciso entender algumas coisas sobre a minha vida e eu preciso caminhar. Amém, mulher? Você pode ficar de pé no seu lugar?